Então, galera, agora a gente vai estar fazendo um exemplo, tá? Das medidas de tendência central, ó. A gente quer calcular, ó, a mediana, a moda, o primeiro quartil, o terceiro quartil das seguintes observações. Primeira observação é 3, a segunda é 1, a terceira é 5, a quarta é 2, a quinta é 3, a sexta é 1 e a sétima é 7, tá? O nosso conjunto está ordenado? Não, né? Não está aqui, ó. O 3, ele está antes do 1, teria que estar depois. Então vamos ordenar o conjunto, ó. Ficou 1, 1, 2, 3, 3, 5, 7, tá? Então, a gente vai começar calculando a mediana, tá? Vamos calcular a mediana aí desse conjunto. A gente primeiro tem que qual é o primeiro passo para isso? Primeiro é ver se os dados estão ordenados, certo? A gente já ordenou, beleza? Já está em hall, então tá tranquilo. Segundo passo, ver a paridade do N, tá? Quantos elementos eu tenho no meu conjunto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, certo? Então, nosso N é par ou ímpar? 7 é ímpar, certo? Então, eu tenho uma ou duas posições centrais? Somente uma, certo? Então, ó, N igual a 7, ímpar, então a gente tem uma posição central. E ela vai ser dada por o quê? N mais 1 sobre 2, certo? Então, ó, 7 mais 1 sobre 2, 4. Portanto, a mediana será a observação cuja posição é a quarta. Então, vamos procurar a mediana aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Nossa mediana, então, vai ser o quê, galera? 3, tá? Mediana igual a 3. Beleza? Legal. Então, ó, a moda. Como é que eu calculo a moda? Eu falei para vocês para a gente fazer da seguinte forma. Botar um xizinho aqui. E aqui embaixo a gente bota as frequências. Vamos ver aqui. Quais as observações que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 5 e 7, tá? Vamos ver quantas vezes o 1 aparece. 1 aparece 2 vezes. E o 2? Somente uma vez. O 3? 2 vezes. O 5? Uma vez. E o 7? Uma vez também. Então, ó, a gente vê que o 1 e o 3, eles aparecem 2 vezes, certo? Então a gente tem que a nossa moda, o nosso conjunto é bimodal. Por quê? Porque ele tem duas modas. Ele tem a moda 1 e a moda 3. Ok? Então como é que a gente faz para calcular o primeiro quartil? Vocês lembram o que é primeiro quartil? A gente viu no bloco anterior, certo? Então, primeiro quartil divide as observações 25% para baixo e 75% para cima, correto? Então você concorda comigo que eu achar o primeiro quartil significa que eu achar a mediana da primeira parte? O que é a primeira parte? Ó, aqui eu divido meu conjunto 50%. 50% para baixo, 50% para cima, certo? O nosso 3 não é mediana? Mediana, divide o conjunto 50% para baixo e 50% para cima, certo? Então, eu achar a mediana da primeira parte seria o número que divide aqui 50% para baixo e 50% para cima. Consequentemente, ele vai deixar 25% para cá e 75% para cá. Correto? Então, o nosso primeiro quartil vai ser o quê? Vai ser o 1. Tá? E analogamente, a gente vai achar o terceiro quartil. O terceiro quartil deixa o quê? 75% para baixo, 25% para cima. Então ele é a mediana da segunda parte, ó. Vai ser quem? O 5, ó. Ele vai deixar 25% para cima e para baixo 75%, tá? Então, foi bem tranquilo, né? Aqui a gente fez o exemplo então de mediana, moda, primeiro quartil, terceiro quartil, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai ver a abordagem da moda para quando os dados estiverem agrupados em classes, ok? Ó,
a gente vai ter 3 abordagens, tá? A moda de Kzuber, a moda de King e a moda de Pearson, tá? A que cai mais em concurso é a de Kzuber, tá? Essa aqui é a mais frequente, tá? De olho nela. Então, ó, fórmula da moda de Kzuber, tá? A moda de Kzuber, eu não vou conseguir livrar vocês da fórmula, tá? A mediana a gente até consegue fazer uma regrinha de 3, mas a moda a gente não consegue te livrar. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Quem é o limite inferior aqui? Limite inferior da classe modal, tá? Então, a classe que tiver a maior frequência, eu vou pegar o limite inferior, ok? Então, ó, quem vai ser o H? Vai ser a nossa amplitude da classe modal, da classe mais frequente, que tiver a maior frequência simples, tá? Aí o D1 vai ser o quê? A diferença entre a frequência simples da classe modal e a frequência simples da classe anterior à classe modal. A gente vai fazer exemplos disso aqui, pode ficar tranquilo que isso aqui vai ficar tranquilo para você, tá? D2, diferença entre a frequência simples da classe modal e a frequência simples da classe posterior à classe modal. Aí aqui, fórmula da moda de King. Limite inferior da classe modal. H é quem? Amplitude da classe modal, da classe mais frequente. F post vai ser a frequência da classe posterior à classe modal. Posterior. F ante vai ser o quê? Frequência anterior à classe modal. Ok? E o H é a amplitude da classe modal, tá? A gente já falou. Aí aqui, fórmula da moda de Pearson vai ser 3 vezes a mediana menos 2 vezes x barra, que é a nossa média amostral, tá? Então, para calcular a moda de Pearson, a gente vai precisar achar a mediana e a média, tá? Do nosso conjunto, a nossa média amostral. Então, vamos seguir. Agora a gente vai estar falando do diagrama de box plot, tá? É um diagrama muito utilizado na estatística, tá? Uma ferramenta muito interessante, tá? Para a gente estar vendo sobre a simetria dos dados, se os dados têm observação que a gente chama de outlier, tá? Outliers são valores extremos, tá? Muito discrepantes do seu conjunto de dados, tá? Então, ó, ele é uma representação gráfica da distribuição dos dados, ele nos dá a informação da simetria da distribuição, e ele indica a presença de outliers ou não, tá? Valores atípicos. E ele fala também sobre a variabilidade dos dados, tá? Então a gente tem essas 3 frentes. E esse gráfico aqui, ó, aqui, nessa ponta aqui, é o nosso primeiro quartil, lembra? Que divide 25% para baixo e 75% para cima. Mediana, divide seu conjunto no meio, 50%, 50%. Terceiro quartil, Q3, é o quê? 75% para baixo e 25% para cima, tá? E aqui, o limite aqui da caixinha vai ser o mínimo não outlier. E aqui vai ser o máximo não outlier. O máximo é a maior observação do meu conjunto, tá? Que não é um valor atípico, a gente vai entender como calcular se é valor atípico ou não, ó. Aqui, limite inferior. É Q1 menos 1,5 ΔQ. Esse aqui é o nosso intervalo interquartílico, tá? Que é o ΔQ, Q3 menos Q1. E se a gente encontrar um valor abaixo do limite inferior, a gente vai dizer que tem outlier na distribuição, tá? Da mesma forma, se a gente achar um valor maior do que o limite superior, que é dado por terceiro quartil mais 1,5 vezes o intervalo interquartílico, que é o Q3 menos Q1, tá? Se a gente achar um valor superior a esse limite, a gente vai dizer que também tem outlier, tá? E a gente pode falar também sobre a variabilidade dos dados. De que forma? Pela amplitude, ó. A amplitude, a gente vai ver na nossa segunda aula, tá? É uma medida de dispersão, tá? Então, ó, amplitude é o quê? Máximo menos o mínimo do seu conjunto de dados, tá? Então,
se a gente pegar o máximo menos o mínimo, a gente vai achar a amplitude. E de acordo com a amplitude, a gente vai estar sabendo como ela é uma medida de dispersão, a gente vai estar sabendo da variabilidade dos dados, tá? A gente vai entender melhor isso na segunda aula. E a simetria da distribuição, a gente vai entender isso melhor no segundo slide, tá? Mas aqui, cabe destacar aqui se a gente tem o Q3 menos o Q2, esse aqui menos esse aqui. Se essa distância aqui ela for igual à distância entre o Q2 e o Q1, a gente fala que é uma distribuição simétrica, tá? A gente vai ver isso melhor no próximo slide, tá? Aí aqui, se a gente tem o Q3 menos o Q2 maior do que Q2 menos Q1, a gente vai dizer que a nossa distribuição ela é assimétrica positiva, tá? E se o Q3 menos o Q2 for menor do que Q2 menos Q1, a gente vai estar dizendo que é assimétrica negativa, ok? Vamos então falar agora da simetria, tá? A simetria você pode entender em relação à moda, a mediana e a média, tá? Então, você vai estar trabalhando aqui, ó, se o seu eixo central, aqui, ele funciona como um espelho, se tudo que você olha para a esquerda você vê do lado direito, você diz que a distribuição é simétrica, tá? Ou seja, essa areazinha aqui, ela é igual a essa areazinha aqui, tá? Então é distribuição simétrica. A média é igual à moda, que é igual à mediana, tá? Já se eu tenho que a minha concentração aqui é à esquerda, a gente fala aqui, ó, concentração à esquerda. E a cauda está indo para onde, pessoal? Para direita. Então, a gente vai ter uma simetria positiva ou à direita, tá? E aqui, nesse gráfico aqui, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma concentração aqui, concentração à direita, e como a cauda está mais alongada para a esquerda, ó, a gente vai ter uma distribuição assimétrica negativa, tá? E a média vai ser menor que a mediana e menor que a moda. Por quê? Aqui, ó, onde tem a concentração, a gente pode chamar de moda, certo? O que está no meio é a mediana e o que sobrar é o x-barra, tá? Então, ó, a moda é menor do que a mediana e menor que a média aqui, nesse gráfico aqui. E aqui a moda é maior do que a mediana e maior que a média, ok? Agora a gente vai estar falando das propriedades das medidas de posição ou tendência central, ok? A média. Ela é considerada uma medida volátil, tá? Porque ela é influenciada por valores extremos, tá? Então, se você tiver um valor muito acima ou muito abaixo na sua distribuição, você vai estar ou puxando para cima ou puxando para baixo, tá? O valor da média. Então, ela é afetada por valores extremos ou valores atípicos, tá? Outliers. Aqui. Ao se somar ou subtrair uma constante a todas as observações do meu conjunto, a mesma vai ficar somada ou subtraída
pelo valor da constante. Propriedade é importante, tá, galera? Porque ajuda a resolver várias questões de forma muito rápida, tá? E concurso a gente tem que ganhar tempo, então saber propriedade é fundamental, tá? Então, ó, ao somar ou subtrair a todas as observações, isso é importante aqui, ó. São todas as observações. Se for só uma, não vale, tá? Tem que ser todas as observações, ok? E aqui, ao se efetuar uma multiplicação ou divisão por uma constante a todas as observações, a mesma vai ficar multiplicada ou dividida pela mesma constante, tá? Já a moda é considerada uma medida robusta, tá? Ela não é influenciada por valores extremos, tá? Se você tiver um valor muito alto, a tua moda ali não vai mudar muito, entendeu? Então, ela é considerada robusta. Já a média, não. A média é volátil. Se você tiver uma observação muito grande ou muito pequena, a gente vai estar influenciando bastante a média, tá? E a mesma coisa da mediana, ela é robusta também, tá? Já a média, volátil. Ó, ao se somar ou subtrair uma constante a todas as observações do conjunto, a mesma fica somada ou subtraída pelo valor da constante. Mesma coisa da média. Ao se efetuar uma multiplicação ou divisão a todas as observações, a mesma fica multiplicada ou dividida pela mesma constante, tá? Então, são todas as observações. De novo, se for só uma, não vale. Então, todas essas propriedades aqui valem se você está multiplicando uma constante ou somando uma constante a todas as observações do conjunto, tá? E aqui também vale para a mediana. Se somar ou subtrair uma constante todas as observações do conjunto, a mesma fica somada ou subtraída pelo valor da constante. E multiplicação ou divisão também, a mesma coisa da média e da mediana. Fica constante também, tá? Você vai multiplicar ou dividir pela mesma constante, tá? Ok? Então, no final, da segunda aula, eu vou apresentar um quadro com as medidas de posição e dispersão, tá? Com todas as propriedades para facilitar a vida de vocês aí, tá? Então, vamos ao que interessa aqui, na questãozinha de concurso, né, galera? Então, aqui é uma questãozinha do IMEP Pará, tá? Ela foi adaptada por mim, tá? Para ter o nosso melhor aproveitamento aí. Aí aqui, um grupo de consumidores de artigos para pesca de determinada loja especializada pode ser dividido de acordo com faixas etárias, conforme os dados da tabela abaixo. Aí a gente tem aqui uma tabelinha com a idade, tá? E o número de consumidores, tá? Idade em anos, tá? Aí aqui, a moda da idade dos consumidores de artigo de pesca da referida loja é calculada a partir do método de Kisuber. É igual a... Então a gente quer calcular através do método de Kisuber, certo? Então, primeira coisa a descobrir, qual é a classe modal aqui? A classe modal é aquela que apresentar a maior frequência simples. Essa aqui, o número de consumidores é a nossa frequência simples, tá? Então, ó, qual é o maior aqui? 37, certo? Então essa aqui é a nossa classe modal, então, é essa aqui, certo? Então, como é que ela era a forma de Kisuber? A moda é igual ao limite inferior mais D1 sobre D1 mais D2 vezes H, não era isso? Vamos colocar aqui cada coisa. Ó. Quem é o limite inferior da minha classe modal? A gente tem aqui, ó, o limite inferior é 50 e o limite superior é 60, não é? Então, limite inferior 50 mais o D1 é quem? É o limite da minha classe modal menos o limite inferior à classe modal, certo? Na verdade, é o limite da minha classe modal menos o limite anterior à classe modal, certo? A frequência anterior à classe modal. Aqui. Vai ficar o quê? 37 menos 24, que é igual ao quê? 13, certo? Então,
E o D2 vai ser o quê? É o limite da nossa classe modal menos o limite da classe posterior à classe modal. No caso, a frequência da classe modal. Certo? Então aqui, ó, foi aqui que eu coloquei isso aqui, ó. Já tem a continha pronta aqui, ó. Então, ó, o D1 foi 13, que nem a gente achou, o D2, 23. E o H? O H era quem, pessoal? Ó, o H é a amplitude da minha classe modal, que é quem? 10, certo? Então, ó, 10. Então agora basta substituir, ó, limite inferior é 50, não é? D1 é 13, substitui o D1 aqui embaixo e D2 aqui embaixo. Vai ficar 50 mais 13 sobre 13 mais 23 vezes 10. Se a gente fizer a continha aí, dá 53,6, tá? Então, qual é o nosso gabarito, galera? Letra A de aprovação, não é isso? É isso aí, galera. Vocês aprovados aí no concurso da área fiscal, concursão. Vamos para o próximo. Ó, FCC 2010, Cefaz São Paulo, hein? De gente grande, hein? Aí, em um setor de um órgão público, é realizado um levantamento com relação aos salários de seus funcionários administrativos. O resultado pode ser visualizado na tabela abaixo. Aí aqui a gente vem os salários, tem os salários e a quantidade de funcionários, tá? Com relação a este levantamento e as medidas de posição, tem-se que... Aí ele nos pergunta aqui, a média aritmética, a mediana e a moda possuem o mesmo valor? O valor da média aritmética e o valor da mediana superam cada um o valor da moda em 250? O valor da moda é superior ao valor da média aritmética e também ao valor da mediana? O valor da moda é igual ao valor da mediana, porém supera o valor da média aritmética? A soma dos valores da média aritmética, da mediana e da moda é igual a 7.250? Então a gente está vendo aqui, galera, que a gente vai ter que calcular o quê? A gente vai ter que calcular a moda, a mediana e a nossa média, certo? X barra, ok? Então, qual que é o mais simples de calcular? A moda, né, galera? Então, a gente aqui está distribuído em frequências, não está em classes, então vamos calcular a moda, que é mais simples. Quem é a moda? A moda é o valor mais frequente no meu conjunto de dados, certo? Então, a gente tem aqui 1000 vezes... Tem 5 funcionários ganhando 1.000, tem 10 funcionários ganhando 1.500, 10 funcionários ganhando 2.000, 12 funcionários ganhando 2.500, 8 funcionários ganhando 3.000, 3 funcionários ganhando 3.500, 2 funcionários ganhando 4.000, correto? Então, qual seria a nossa moda? Qual é a maior frequência aqui? O 12, né, galera? Então, a nossa moda aqui é quem? 2.500, certo? Não é o valor mais frequente no meu conjunto? É, né? Então, agora a gente vai pensar em calcular a mediana, certo? A mediana, a gente tem que saber primeiro o número de elementos, certo? Então, aqui no caso é a quantidade de funcionários da empresa. Ó. A gente tem aqui 5, 5 com 10, 15, com 10, 25, com 12, 37, com 3, 40, 40... Não, calma aí, desculpa, vamos voltar. Volta, cortei. 5 com 10, 15. 15 com 10, 25. 25 com 12, 37. 37 com 3, 40. Com 8, 48. Com 2, 50. Então, o nosso N é o quê? 50. E 50, galera, é par ou ímpar? 50 é par, não é? Então, nossa mediana vai ser dada por o quê? Vai ter duas posições centrais, não é isso? PC1 e PC2.
Quem vai ser PC1? PC1 vai ser N sobre 2. E PC2? N sobre 2 mais 1, ou próximo, conforme vocês queiram. O N é quem? 50, né? Então, 25. Então, vai ser a 25ª observação do meu conjunto ordenado. Ó. Aqui tem 5 observações, aqui tem, até aqui tem 15, tá? Aí até aqui tem 25, certo? Então, a 25ª é 2000, certo? Então, ó, a gente tem que PC1 é 2000. E PC2 vai ser o quê? Vai ser o próximo. Quem é o próximo? 2.500. Tá? Então vai ser o quê? Vai ser a média aritmética entre PC1 e PC2. Vou botar... escrever aqui. Vai ser PC1 mais PC2 divididos por 2. Vai ficar 2.000, 4.500, tá? 2.250, não é isso? Ó. 4.500. 2, 2, 4, 0, 5. 2, 2, 4, 1, 0. 2.250. Beleza? Então a gente tem aqui que a mediana deu 2.250, tá? Aí aqui, vamos ver se a gente consegue matar alguma coisa já, ó. Ó, vamos lá na primeira alternativa. A média aritmética, a mediana e a moda possuem o mesmo valor? A gente já viu, ó, que a moda é 2.500 e a mediana é 2.250. Então, já pode eliminar a letra A. A gente quer a correta, certo? Então, vamos lá. B. O valor da média aritmética e o valor da mediana. O valor da média aritmética a gente ainda não tem. E o valor da mediana? Mediana a gente tem. Superam, cada um, o valor da moda em 250. Vamos ver, ó. A mediana deu 2.250. A moda deu 2.500. Ele está falando que a mediana supera a moda em 250. É o inverso, não é? A moda supera em 250 a mediana. Então a gente pode eliminar também. Letra C. O valor da moda é superior ao valor da média aritmética e também ao valor da mediana. Ó, a moda é 2.500. 2.500 é superior a 2.250, mas a gente não tem a média ainda, então deixa essa aí guardada. O valor da moda é igual ao valor da mediana. O valor da moda 2.500. É igual ao valor da mediana. Mediana é quem? 2.250. Então, essa aqui pode eliminar. Letra E. A soma dos valores da média aritmética, da mediana e da moda é igual a 7.250? A gente não tem o valor da média, então vamos calcular o valor da média. Como é que a gente calcula o valor da média quando a gente tem dados em frequências? Vai ser o quê? Vai ser, ó, somatório de xi fi divididos pelo somatório das frequências simples, tá? Que é o nosso n também. Tá? Então vai ser o quê? 1.000 vezes 5 mais 1.500 vezes 10 mais 2.500 vezes 10 mais 2.500 vezes 12 mais 3.000 vezes 8 mais 3.500 vezes 3 mais 4.000 vezes 2 divididos por quem? Por 50, não é isso? E aqui, ó, eu fiz aqui já para vocês, ó, vai dar o quê? 2.250, ó. Calculei aqui para vocês, 2.250. Então, ó, deixa eu limpar aqui para vocês, ficar só as observações importantes para a gente, ó.
A gente tem então que a média, né? Média ou x barra, que é igual a x barra, é igual a 2.250, certo? Então, voltar aqui, ó, a gente tinha ficado entre a C e a E. Ó, o valor da moda é superior ao valor da média aritmética. Ó, da moda é superior ao valor da média aritmética? É superior ao valor da mediana? Também. Então, ó, qual é o nosso gabarito aí? É C de conquista, não é? C de conquista, mas vamos confirmar, ó. Letra E. A soma dos valores da média aritmética, da mediana e da moda é igual a 7.250? Vamos ver, ó. Vamos fazer aqui. Ó. 2.250 com 2.250 com 2.500. 5 e 5, 10. 4, 9, 10. 2, 4, 6, 7. 7.000. Então, faltou 250 aqui, tá? Então, essa aqui também tá errada. Então, a gente confirmou que nosso gabarito é o quê? Letra C de conquista, tá? Letra C de conquista. Então, vamos para a próxima questão aí. Então, galera, a gente vai dar um pause aí, tá? Para descansar, beber uma água, tá? Esparecer um pouquinho e a gente volta aí no próximo bloco. Valeu!